Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa live de oração nessa terça-feira. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Semana passada nós falamos sobre o verso 5 do Sermão do Monte, que diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E hoje vamos falar sobre o verso 6 de Mateus 5. Mas antes, eu te convido, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede nessa noite de estarmos estudando as Tuas Escrituras. Pai, que possamos estar com os corações sensíveis ao Teu toque e à Tua voz. Fique à vontade, fale conosco, Deus. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Aproveitando, irmãos, vocês que têm algum pedido de oração a fazer, utilize o chat do YouTube e os comentários do Facebook. Deixe ali o seu pedido de oração, que no decorrer dessa semana, nós do Encontro Gênesis estaremos orando por esses pedidos, tá bom? Como tem acontecido nas outras semanas, temos nos revezado em orarmos por esses pedidos que chegam até nós. Então, fique à vontade para fazer o seu pedido de oração, tá bom? Vamos lá, vamos ler. Abra sua Bíblia, destrave o seu smartphone no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, o verso de número 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome e a sede são duas necessidades básicas para a existência de todos os seres humanos. Todos nós conhecemos a sensação de sentir fome e sede, pois Deus nos criou com a natureza de sentir sede e fome. A cada dia sentimos fome e sede e precisamos de alimento, precisamos de água para fortalecer os nossos corpos e assim nos manter vivos. Em vários lugares da Bíblia, lemos sobre a sensação de ter fome e sede. Na maioria das vezes, o sentido de ter fome e sede é literal, natural. Por exemplo, tanto Jesus quanto os seus discípulos, sendo seres humanos, logicamente sentiram fome. Jesus também alimentou uma multidão que estava faminta e todos se fartaram. No entanto, é interessante observarmos, irmãos, que a Bíblia também usa os termos fome e sede no sentido figurado. Por exemplo, Davi e os filhos de Coré tinham sede da presença de Deus, ou seja, o forte desejo de estar perto de Deus. No nosso texto, Jesus usa os termos fome e sede no sentido figurado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus fala sobre a sensação de ter fome e sede. Mas ele não está falando da fome e sede naturais que todos os seres humanos têm por alimento e água, mas de uma fome e sede espirituais. Jesus está falando aqui de uma qualidade espiritual que caracteriza os súditos do seu reino, e essa qualidade espiritual é ter fome e sede de justiça. Todos os homens têm fome e sede naturais de comida e de bebida, fato. Mas a fome e sede de justiça não é comum a todos. Somente os verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, têm a qualidade espiritual de ter fome e sede de justiça. E nessa quarta bem-aventurança, irmãos, o nosso Senhor Jesus nos ensina que o verdadeiro crente tem fome e sede de justiça. Na quarta bem-aventurança, o Senhor dá mais um passo em seu ensino acerca do caráter e da conduta cristã dos seus discípulos. Quando ele afirma: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, ele está chamando a nossa atenção para o aspecto positivo da vida cristã.
Como cristãos, somos chamados por Cristo nas bem-aventuranças não somente a reconhecer e chorar por nossos pecados a fim de odiá-los e abandoná-los, mas também a agir positivamente, a buscar com toda a força a prática da justiça. É como se ele dissesse: não somente reconheça e deixe o mal e o pecado, mas busquem o bem, façam o que é certo, obedeça a Deus. Aquele que nasceu de novo é motivado pelo Espírito Santo não somente a sentir tristeza profunda pelo pecado e a vontade de odiá-los e evitá-los, mas também o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. Esse estilo de vida, gente bonita e fofa de Deus, caracteriza todo aquele que é nascido de Deus, conforme lemos lá em 1 João, capítulo 3, verso 9. Vamos ler? 1 João, capítulo 3, o verso de número 9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E o verso 7, a gente recuando um pouco, diz assim: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Os que nasceram de novo são justos e, portanto, têm fome e sede de justiça. O que significa, então, pastor, ter fome e sede de justiça? Antes de tratarmos dessa questão, irmãos, precisamos definir o significado da palavra justiça, para então entendermos o que significa ter fome e sede de justiça. Na Bíblia, a palavra justiça ela é usada em pelo menos dois sentidos básicos. O primeiro, justiça imputada ou justificação. O ato de Deus pelo qual nos liberta da culpa do pecado e nos declara justos em virtude da obra redentora de Cristo. O segundo, justiça ética, santificação, conduta íntegra de conformidade com a lei de Deus e que agrada a Deus. Devemos definir o significado da palavra justiça dentro do contexto em que ela é usada. Para isso, é importante olharmos para a palavra justiça como Jesus a usou dentro do Sermão do Monte. O termo justiça aparece por mais 4 vezes nesse sermão. Os cristãos sofreram perseguição por causa da justiça, por fazer o que é certo. A justiça dos cristãos deve exercer a dos escribas e fariseus. O propósito da prática da justiça na vida do crente é a glória de Deus e não os elogios dos homens. A prioridade do crente que confia em Deus e não vive ansioso é a busca pela justiça e pelo reino de Deus. No Sermão do Monte, o Senhor chama a atenção dos seus discípulos para a ética do reino de Deus, prática da justiça. Podemos dizer então que ao usar o termo justiça no Sermão do Monte, Jesus está se referindo especialmente ao aspecto ético da justiça bíblica. Ele está enfatizando a santificação, a prática da justiça na vida cristã, um viver reto. O que significa, então, ter fome e sede de justiça, pastor? Ter fome e sede de justiça significa ter o desejo intenso e contínuo de viver conforme a vontade de Deus revelada em sua lei. Ao usarmos os termos fome e sede, Jesus tem a intenção de ensinar aos seus discípulos que eles devem ter, em primeiro lugar, um desejo profundo, intenso por justiça. Ambas as palavras que Jesus usou indicam uma sensação de fome e sede tão profundas que precisam ser satisfeitas. Jesus fala de um desejo muito forte e incansável. Com isso, nosso Senhor quer nos ensinar, irmãos, e motivar para que nós, como cristãos, busquemos
intensamente e mais do que tudo na vida, um viver justo e íntegro diante de Deus e dos homens. Em segundo lugar, na quarta bem-aventurança, Cristo chama a nossa atenção para o aspecto contínuo desse desejo por justiça. Literalmente ele está dizendo: felizes os que estão tendo continuamente fome e sede de justiça. O próprio Senhor estabelece um padrão de vida contínuo para nós, que somos seus discípulos. Significa, portanto, que a nossa fome e sede por justiça não deve ser momentânea, nem deve depender das circunstâncias, mas é contínua. Devemos ter fome e sede de justiça todos os dias de nossa vida. Portanto, uma das características essenciais dos cristãos é a busca intensa e continuamente a prática da justiça. E esse seu desejo intenso e contínuo por justiça o leva à prática da justiça. A justiça pela qual devemos ter um intenso e contínuo desejo está relacionada com a obediência à lei de Deus. Ter fome e sede de justiça é ter prazer em obedecer à lei de Deus, que é perfeita e é justa. A prática da justiça que agrada a Deus é aquela que busca a glória do seu nome e está baseada na sua lei. O Senhor Deus nos deu a sua lei, especialmente os 10 mandamentos, nos quais nos aponta o caminho da justiça que devemos buscar continuamente. Em sua lei, Deus nos ensina a fazer o que é certo, e o certo é amar a Deus sobre todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como o pecado é a transgressão da lei, o amor é o seu cumprimento. A justiça, irmãos, portanto, é caracterizada pelo amor a Deus e ao próximo. O contrário também é verdade, pois em 1 João 3,10, parte B, lemos que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Os crentes, por sua vez, amam a Deus e ao próximo e, portanto, praticam a justiça. Eles buscam agradar a Deus, vivendo em obediência à sua lei. Eles anelam por um viver reto e justo que glorifica a Deus. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção, irmão, para algo muito importante que nós aprendemos nas bem-aventuranças. Ao nos dar as bem-aventuranças, o Senhor Jesus tinha também como propósito nos revelar o grande contraste que existe entre a atitude cristã por ele estabelecida e a atitude do mundo. Nas bem-aventuranças aprendemos que existe uma grande diferença entre os cristãos e os incrédulos quanto ao seu caráter e conduta. Veja essa diferença nas primeiras 4 bem-aventuranças. O verdadeiro crente reconhece sua miséria e clama pela ajuda de Deus. O incrédulo não enxerga o pecado em sua vida, nem busca a misericórdia de Deus. O verdadeiro crente chora por seus pecados e procura abandoná-los. O incrédulo, porém, se diverte com o pecado e procura praticá-lo cada vez mais. O verdadeiro crente é manso, ele não paga na mesma moeda a ninguém quando é injustiçado, mas entrega a sua causa com confiança nas mãos do Senhor. O incrédulo, por natureza, procura causar dano a quem lhe prejudicou e não deposita sua confiança em Deus. Deu para entender, irmãos? Bem simples, né? Muito prático. Agora, vejamos esse contraste detalhadamente na 4ª bem-aventurança. O verdadeiro crente tem fome e sede de justiça. Ele tem prazer em obedecer aos mandamentos de Deus. Mas qual é a fome e a sede dos incrédulos? O que as pessoas que não conhecem a Deus buscam tão desesperadamente? As pessoas do mundo que não conhecem a Deus não buscam a vontade dele, mas se entregam aos seus próprios desejos e práticas pecaminosas. Não há neles, irmãos, fome e sede por justiça,
mas existe um desejo intenso e contínuo pela prática do pecado. Vejamos alguns exemplos. O que vemos no mundo, por exemplo, é fome e sede de dinheiro, riquezas, e muitos nessa cobiça cometem toda sorte de injustiça para satisfazer seus maus desejos, como roubo, suborno, corrupção. O verdadeiro crente, porém, tem fome e sede de justiça. Ele adquire seu dinheiro de forma justa, isso é, por meio de um trabalho honesto, e além disso, ele se contenta com tudo o que Deus lhe dá. Seu principal desejo e objetivo é buscar o reino de Deus e sua justiça, na certeza de que Deus lhe dará tudo o que precisa. Vemos também no mundo fome e sede por sexo ilícito. Muitos buscam intensamente satisfazer os desejos de sua carne mediante prostituição, adultério, pornografia e outras imoralidades sexuais. O verdadeiro crente, porém, não somente foge da impureza sexual, mas também tem fome e sede de justiça nessa área. Ele anela pela pureza sexual e almeja um namoro, um noivado e casamento dignos diante de Deus. Muitos outros também têm fome e sede por prestígio e fama diante dos homens. O crente, porém, não anda à procura de grandes coisas para sua própria glória, mas se importa mesmo em fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Aleluia! Os incrédulos acham que, buscando sua satisfação no pecado, encontrarão verdadeira felicidade. Pura ilusão e engano. Eles estão gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Aqueles que buscam a satisfação em coisas erradas e no pecado, além de se iludirem, colherão destruição e morte para sua alma. Eles não têm a verdadeira felicidade. Porém, acerca deles, Cristo profere a seguinte maldição em Lucas capítulo 6, verso 25. Ai de vós, o que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Infelizmente, temos visto em muitas igrejas que se denominam cristãs e evangélicas uma fome e uma sede por coisas erradas. Existe uma busca intensa por prosperidade material. É triste ver em nosso país um grande número de pessoas que se dizem cristãs e que, ao mesmo tempo, estão buscando intensamente a satisfação material e não espiritual. Existem muitos falsos pregadores que estão enganando essas pessoas ao lhe oferecerem um evangelho barato e distorcido. O evangelho da prosperidade material, da satisfação dos desejos terrenos. Esses falsos pregadores dizem aos seus ouvintes: Deus vai te dar um bom emprego, uma boa casa, um carro novo. Ele vai satisfazer todos os seus desejos, os desejos que estão no seu coração. E não é de surpreender que seus prédios estejam lotados, porque esse tipo de satisfação é o que as pessoas andam buscando hoje em dia. Infelizmente, essas se tornaram marionetes que não veem os seus próprios barbantes. Mas onde está a fome e a sede por justiça? Onde está o desejo profundo e contínuo de obedecer a Deus? Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é o da prosperidade material, mas é o Evangelho da satisfação espiritual, que nos chama a ter fome e sede de justiça. O próprio Senhor, certo dia, alimentou uma grande multidão com pão e peixe. No dia seguinte, toda aquela multidão estava à sua procura. Por qual razão eles o procuraram? O próprio Senhor responde: em verdade vos digo, vós me procurais, porque comestes dos pães e vos fartastes. Eles estavam, na verdade, atrás de Jesus por causa da comida material e não em busca de comida espiritual. Infelizmente,
É esse tipo de atitude que vemos também em nossos dias. Muitos têm buscado na igreja algum benefício material e não o Cristo e seu Evangelho, que nos chama a ter um sincero desejo de praticar a justiça. Muito triste isso. No domingo eu estava realizando a exposição da série No Princípio, que é a exposição do livro de Gênesis, e eu falava justamente sobre o quão mesquinhos somos quando falamos de dinheiro. Somos avarentos, fechamos as mãos, não damos nada a ninguém. Sabe por quê? Porque nós queremos ajuntar para nós tesouros, mas nos esquecemos que a traça e a ferrugem vão consumir. Nos esquecemos de ajuntar tesouros nos céus. Muitos outros têm buscado intensamente na igreja experiências místicas com Deus. Estes se esforçam para receber de Deus o dom de falar em outras línguas, em novas revelações do Espírito, achando que a essência da vida cristã consiste apenas nessas coisas. Vocês estão enganados. Podem ter até zelo, mas está faltando em vocês entendimento. E eu falo isso com todo o amor a esses irmãos, tá? Tem faltado entendimento, tem faltado a sensibilidade para discernir o Espírito. O Senhor não quer que corramos atrás dessas coisas, irmãos, mas que vivamos uma vida justa e íntegra com Deus e com os homens. Como cristãos, devemos dar ouvidos e viver conforme o Evangelho do Senhor Jesus. Todos devemos buscar aquilo que é essencial para nós: o desejo de praticar a justiça, o prazer de fazer a vontade de Deus e fazê-la, pois aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Então, irmãos, como está o nosso apetite espiritual? Temos fome e sede das coisas certas? Desejamos a justiça? Temos prazer na lei do Senhor? O desejo profundo e contínuo do nosso coração é obedecer a Deus, praticar a justiça? Lembrem-se, somente os que vivem para Deus, buscam a sua justiça, são verdadeiramente felizes, pois serão plenamente fartos, serão plenamente satisfeitos. Em seu Evangelho, Jesus nos chama a ter fome e sede das coisas certas, de justiça. E não somente isso, Ele próprio nos deu o grande exemplo de tal atitude em sua vida e obra nessa terra. O nosso Senhor, mais do que todos e de forma perfeita, teve fome e sede de justiça e, portanto, praticou a justiça, tanto no seu relacionamento com Deus, quanto no seu relacionamento com os homens. Ainda no início de seu ministério, ele afirma em João 4,26 o seguinte aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A vontade de Deus, irmãos, a prática da justiça foi o desejo intenso e contínuo do nosso Senhor. A fim de satisfazer a justiça de Deus para a nossa salvação, Ele abandonou sua glória e se humilhou, tornando-se homem e morrendo naquela cruz. Ele viveu em perfeita justiça. Ele viveu em perfeita santidade diante de Deus e dos homens. Seu prazer estava na lei de Deus e ele cumpriu perfeitamente todos os mandamentos dessa lei. Ele amou Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a si mesmo. Em tudo o que fez, ele agradou seu Pai, pois sua fome e sede, o alvo de sua vida foi a justiça, isso é, fazer aquilo que agrada a Deus. O Pai ficou satisfeito com seu Filho e por causa de sua justiça nos garante a salvação. Irmãos,
nós devemos dar graças a Deus por tudo que Cristo fez por nós e também seguir o seu exemplo de ter fome e sede de justiça, de buscar a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa. O que o Senhor Jesus promete àqueles que têm fome e sede de justiça? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus promete satisfazer o desejo dos que têm fome e sede por justiça. Uma vez que a fome e sede de justiça é um desejo espiritual, também a satisfação desse desejo é espiritual. A expressão serão saciados indica que é o próprio Deus quem nos dá a satisfação de nossa fome e sede de justiça. O Salmo 107,9 diz: pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Glória a Deus! Essa satisfação que Deus nos dá já acontece nessa vida. No entanto, será plena e total na vida por vir. Como é que Deus satisfaz nossa fome e sede de justiça? Deus já nos declara justos mediante a justiça de Cristo que nos é imputada. Isso é a nossa justificação. Somos satisfeitos por Deus com a justiça de Cristo. E ligada à nossa justificação está a nossa santificação. Jesus enfatiza a nossa santificação na quarta bem-aventurança. Ele chama a nossa atenção para a prática da justiça em nosso viver. É somente pela obra santificadora do Espírito Santo que nós somos satisfeitos de nossa fome e sede de justiça. O Espírito que habita em nós não somente nos faz sentir o desejo pela prática da justiça, mas também satisfaz o nosso desejo. A obra do Espírito Santo em nossas vidas é progressiva. Ele nos torna cada vez mais santos e justos em nosso caráter e conduta. Ele está nos aperfeiçoando já nessa vida para a perfeição que alcançaremos na glória. Pelo Espírito, estamos sendo transformados de glória em glória. Não seremos plenamente satisfeitos com a justiça e a perfeição de Deus ainda nessa vida. Enquanto aqui vivermos, nunca seremos totalmente justos, uma vez que possuímos ainda uma natureza pecaminosa e o pecado não foi ainda extinto desse mundo. Porém, isso não deve nos deixar desanimados ou relaxados com o pecado, mas deve nos motivar ainda mais a ter fome e sede de justiça, pois temos plena certeza da promessa de Cristo de que seremos totalmente satisfeitos da justiça que tanto desejamos quando Ele voltar. Nossa fome e nossa sede chegarão ao fim quando nosso Senhor voltar. Ele nos dará, por seu poder e graça, um corpo perfeito e glorificado, totalmente livre do pecado. Na glória, seremos totalmente justos, pois Deus nos satisfará totalmente com a sua justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A plenitude dessa promessa, irmãos, se repete lá em Apocalipse capítulo 7, do verso 16 a 17, na visão que João teve dos glorificados no céu, os quais tiveram fome e sede de justiça enquanto viveram na terra. Ali está escrito acerca deles: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontrava no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus. Irmãos, próxima quinta-feira, a nossa série online, afinal de contas, Quem é Jesus? O último episódio dessa série que foi simplesmente maravilhosa. E também vamos estar anunciando a nova série de quinta-feira
para os irmãos, tá bom? Então, nessa quinta-feira, a partir das 21 horas, com transmissão pelo YouTube e Facebook, a nossa série online, afinal de contas, Quem é Jesus? E o anúncio da nova série de quinta-feira. Nessa sexta-feira também haverá uma live realizada no Instagram comigo, junto com o pastor José Ageu, da Missão Graça Abundante de São Paulo. Nós estaremos respondendo perguntas de pessoas, né? Alguma dúvida, algum questionamento, nós estaremos, pela graça de Deus, respondendo a essas perguntas. Então, você que quiser participar dessa live, desde já esteja convidado, tá? E nos envie perguntas que você gostaria de fazer tanto para mim quanto para o pastor Ageu, tá? Nós estaremos ali respondendo a todas, tá? Dentro do período de 1 hora, e acreditamos que vai ser um tempo assim muito legal. Então, nessa sexta-feira, só falta confirmar o horário, mas possivelmente será à noite, tá? Esteja acompanhando as nossas redes sociais, que você vai obter maiores informações. E no domingo, a partir das 17 horas, a nossa live expositiva da série, no princípio, uma exposição do livro de Gênesis, tá? Todos estão convidados a estar participando desta que tem sido uma série maravilhosa e que Deus tem ministrado aos nossos corações. Tá bom? Irmãos, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Você que fez o seu pedido de oração pelo chat e pelos comentários, fique tranquilo, fique em paz, estaremos orando por esses pedidos, tá? Durante a semana, e cremos que o Pai está no controle de tudo, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por mais essa oportunidade de expor a Tua palavra. Deus, que possamos ter fome e sede de Tua justiça, Pai, porque seremos saciados, vamos ser fartos, Pai. Então, que possamos ter essa fome e essa sede. Coloque em nossos corações, Deus. Eu te suplico também por esses pedidos que foram feitos, tanto pelo chat quanto pelos comentários. Deus, cuide de cada um deles. Nós ainda não sabemos do que se trata, mas desde já nós colocamos diante do Senhor e te pedimos para que o Senhor possa estar à frente, Pai, desses pedidos para a honra e glória do Teu nome, Deus. Cuida desses corações, consola e conforta desde já. Obrigado por esse tempo a qual o Senhor nos concedeu, Pai, nessa transmissão. Se com o restante dessa semana, essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Um restante de semana abençoado pelo Senhor. Estamos juntos. Paz e bem a todos.